E na volta da gramática da língua de Eulalia, eu vou falar um pouco sobre a partícula C. Se você quer saber sobre isso, então fique comigo, vamos nessa. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e nós vamos voltando com a nossa série, aqui para o modo de conteúdo, um pouco sobre a partícula C. O professor Marcos Banho trata de um caso específico que envolve essa partícula, então vamos explicar do que se trata. Como bem diz o livro, a partícula C, ela segue aquela ordem canônica da língua, sujeito, verbo, objeto. E como no exemplo que ele traz aqui, nessa padaria se come uns docinhos ótimos, e a gente vê que essa regra acontece de uma forma plena. Por esse exemplo aqui, podemos constatar que a tese do professor Banho ela se concretiza na língua. Mas o que é que acontece? Existe uma regra em que a partícula C ela é usada como uma estrutura da chamada voz passiva sintética. Com isso, eu coloco essa partícula para fazer uma função ao lado de um outro verbo que tem a função de criar a voz passiva. Então, por isso que a gente chama essa partícula C de a partícula apassivadora. E segundo essa mesma regra, o verbo tem que estar concordando com o sujeito. É isso que diz a norma culta. A norma culta também diz que a partícula C tem função apassivadora e o verbo deve concordar em número com o sujeito. Como nos exemplos aqui, avistam-se telhados ou ensinam-se línguas, essas duas frases estão na chamada voz passiva sintética. E quando isso acontece, a função é exatamente a mesma do que telhados são avistados ou línguas são ensinadas. Então, segundo a norma culta, essas estruturas têm assim, a mesma função, apesar de elas serem diferentes do ponto de vista da estrutura. Uma é mais compacta, por isso que chama sintética, e outra ela é mais alongada. Por outro lado, o professor Banho contesta essa afirmação dizendo que elas são iguais. Porque o que acontece? Quando você utiliza a voz passiva sintética, você dá uma ênfase maior à ação verbal. Ensinam-se línguas, avistam-se telhados, ou uma bastante utilizada em livros, alugam-se casas. Você vê essa frase em vários livros. Quando isso acontece, a ênfase está na ação. Então, a gente está falando de uma carga semântica, não necessariamente referindo-se a questões sintáticas ou estruturais. Diferentemente do que acontece quando línguas são ensinadas. Quando eu falo línguas são ensinadas, telhados são avistados ou casas são compradas, você dá uma ênfase no objeto, no sujeito, melhor dizendo, só que um sujeito que sofre uma ação ou que está sendo alvo de alguma coisa. No caso aqui, a ideia de passividade fica mais evidente na forma analítica. Línguas são ensinadas, você percebe a ideia de passividade com muito mais clareza do que em ensinam-se línguas. Então, para o professor Banho, é um equívoco você equiparar as duas estruturas, ainda que a norma culta diga exatamente isso. Por quê? Porque em um caso você enfatiza a ação, no caso da voz passiva sintética. No outro caso, na voz passiva analítica, você dá ênfase ao sujeito e reforça essa ideia de passividade, de que ele está sofrendo uma ação, ou sofrendo alguma coisa, melhor dizendo, sofrendo algum tipo de influência, algum tipo de efeito que está sendo expresso pelo verbo. Então, é uma consideração importante que o professor faz com relação à partícula C. Já com relação ao outro uso, a gente segue sim a uma maior proximidade com as explicações da norma culta, que eu uso como partícula de indeterminação de sujeito.
quando chora-se, grita-se, esperneia-se, mas não resolve-se nada. Ou no Brasil trabalha-se muito e ganha-se pouco. Ou vive-se feliz quando ama. Então, nesse caso, o se não é utilizado como apassivador, mas sim como um indicador de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso, o professor segue mais ou menos o que diz a norma culta, mas é uma informação importante que é bom trazer aqui para a nossa mini aula, mais uma mini aula do mini curso para a gramática da língua de Eulalia. Espero que tenha ficado clara essa diferença entre o uso do se como partícula passivadora para fazer a voz passiva sintética e o uso do se nesse caso, que é para fazer a indeterminação do sujeito. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tudo bem, gente? E assim terminamos mais um capítulo desta série da gramática da língua de Eulalia. Espero que vocês estejam gostando. Um vídeo mais rápido. E se vocês estiverem gostando tanto da série como deste vídeo e de todos os outros, então façam um favor para mim. Como sempre, deixe seu gostei, joinha, like, curtida, seja como for, para você poder ajudar a dar relevância a esse vídeo, engajar o canal e ele poder chegar a mais pessoas, poder outras pessoas terem acesso aos conteúdos que eu estou produzindo. Eu também peço para que se inscreva no canal aqui no YouTube, Facebook e Instagram para poder também aumentar a relevância desse canal e ativar as notificações, o sininho, a campainha, seja o que for, para você poder ativar, ser notificado das novidades, ser avisado assim que elas forem chegando, assim você não perder nenhum vídeo. Quero contar você de novo com mais um vídeo aqui da gramática da língua de Eulalia. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.